amante de neuro, aqui é a Raíssa Patrocínio e aqui no canal Simplificando a Neuro a gente fala sobre neurociência, sobre neuroanatomia e sobre neurofisiologia de uma forma muito simples e didática. Mas antes, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho para você receber notificações de todos os vídeos novos que eu for postando, mas também eu quero te pedir para você curtir o vídeo, compartilhar e comentar para mais pessoas terem acesso a esses vídeos aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre memória. A gente vai falar sobre memória declarativa e não declarativa. E a gente vai ter mais vídeos falando sobre os tipos de memória de longo prazo, curto prazo e memória de trabalho. E um outro vídeo falando sobre aprendizagem, para não ficar um vídeo muito longo para vocês assistirem tudo de uma vez só. Então vamos entrar no assunto de hoje, onde a gente vai falar sobre memórias. O que são memórias, onde elas ficam, o que acontece nas memórias declarativas e não declarativas. Primeiro, memória, a gente precisa entender que é como se fosse um armazenamento de uma informação. Assim como o computador, o celular, o iPad, eles têm memórias onde ele guarda alguma informação, o nosso cérebro também tem isso. Ele tem uma parte onde ele vai guardar as memórias que são efetivas e que são essenciais para ele. Então a gente não pode esquecer como comer, como ir no banheiro, como andar, como engatinhar e como fazer andar de bicicleta, como dirigir um carro. Isso a gente não deve esquecer. O que acontece é que algumas patologias e algumas doenças, como Alzheimer, a pessoa vai perdendo alguns tipos de memória específicos para o que acontece uma degeneração do nosso cérebro. Mas o que acontece é que as memórias, elas funcionam como um armazenamento. Mas antes delas armazenar, a gente precisa ter uma experiência, um contato com aquela coisa específica para ele armazenar. Então vamos supor uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta a primeira vez. A primeira coisa, ela tem que ter uma aquisição de conhecimento, uma aquisição para ter essa memória, dessa experiência. Então, andar de bicicleta, quando tem essa aquisição, é como se fosse diversas redes neurais conectando diversas áreas do nosso cérebro para ter essa aquisição de conhecimento. Então, ela precisa, a parte motora dela, aprender a pedalar, aprender a segurar, frear com uma mão, frear com outra. Ela tem a parte visual dela, ver a rua, dela ver se tem buraco, se ela tem que virar para a direita, para a esquerda. Ela tem a parte auditiva, ouvindo o pai ou a mãe falando assim, olha, você precisa frear, é assim que você freia, calma, equilibra o corpo. Tem a parte motora lá do nosso cerebelo, na parte de equilíbrio também. Então tem toda essa parte relacionada. A partir do momento que eu tenho uma aquisição de conhecimento, esse conhecimento, quando a sua memória de trabalho, ele vai ser armazenado. Ele vai ficar ali no armazenamento, parado, até o momento que eu for precisar ter uma evocação dessa memória, onde que eu vou recuperar essa memória novamente. Então, um exemplo, por exemplo, da criança andando de bicicleta é a partir do momento que ela for andar de bicicleta pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, eu vou evocar essa memória, eu vou retornar esse caminho. Então, tentando explicar mais profundo. O nosso cérebro, ele é inteiro conectado com diversas áreas cerebrais. É como se tivesse diversas estradas, diversos caminhos. E cada caminho leva a um ponto específico. Então, por exemplo, do ponto A para um ponto B. Do ponto A para o ponto B, vamos supor de bicicleta, a criança, a primeira vez que ela vai fazer esse caminho, ela faz isso, ela vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, volta. Faz um mega caminho para chegar do ponto A do ponto B. Isso aí é uma rede neural. É como se fosse uma estrada. Então, para ela chegar do ponto A do ponto B, ela vai percorrer toda essa estrada. Porém, com o tempo, de acordo com que ela vai fazendo esses caminhos novamente, ela vai percorrendo caminhos mais rápidos. Então, imagina você saindo da sua casa, do seu trabalho a primeira vez. A primeira vez que você foi, você fez esse caminho mais longo. Porém, depois de passar um dia, você fala assim, nossa, mas eu tenho um jeito que eu consigo ir desse ponto A aqui, passar aqui direto, aí eu vou aqui direto, volto aqui, aí beleza, eu percorro esse caminho aqui. Aí, chegou, você já diminuiu esse caminho uma vez. Aí um dia você estava conversando com alguém no seu trabalho, a pessoa falou assim, não, você consegue fazer isso daqui, ó, sair daqui e passar direto a uma estrada que liga direto do ponto A para o ponto B. Então, isso daqui é como se fosse a plasticidade, a neuroplasticidade cerebral, onde a gente consegue se adaptar a novas experiências, a novos ambientes e a novos comportamentos. Então eu saio do ponto A para o ponto B de uma forma mais rápida. É como se a gente usasse cada vez mais o Waze. A mesma coisa da memória. No começo você vai usar muitas redes, muitos neurônios, muitas coisas, muitas áreas cerebrais para você fazer um determinado comportamento. Porém, com o tempo,
essas redes vão ficando mais rápidas, vão ficando mais automáticas. Igual você escovar dente. No começo, a criança tem que pensar, eu tenho que pegar a escova, eu tenho que passar a pasta, e eu tenho que pôr na minha boca, fazer voltinha, 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 trenzinho, 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 e tá, aí eu ponho e faço o gargarejo. Beleza. Depois, com o tempo, a gente, hoje em dia, já é direto. Seu cérebro parece que já vai no automático, não pensa. Por quê? Ele tá sempre achando caminhos mais rápidos para fazer uma determinada ação para ele gastar menos energia. Ele vai automatizando o comportamento. Então, isso daí de memória é o quê? Quanto mais eu utilizo essa memória, mais eu vou automatizando esse comportamento aqui para fazer esse caminho mais rápido, sem eu precisar gastar energia e pensar cada movimento que vai fazer. Então, basicamente, as memórias são formadas por redes neurais, que são neurônios que vão estar conectados, e esses neurônios vão desencadear uma ação específica. E aí, o que memória tem a ver com aprendizado? Eu falei que a gente vai ter uma aula sobre memória declarativa e não declarativa, vai ter uma aula sobre memória de curto, longo prazo, memória de trabalho, e depois uma memória de aprendizado. Por quê? A memória está relacionada com o aprendizado. Porque uma memória nada mais é do que você fez um determinado comportamento, você armazenou esse comportamento, você aprendeu esse comportamento para você evocar. Você não consegue evocar uma memória se você não aprendeu ela. Sabe aquela história do estudo? Você está ali, em frente à escola, você está ali, essa aula, você está estudando essa aula. Se você não aprender essa aula, se você só escutar essa aula, você vai esquecer. Agora, se você aprender essa aula aqui, na hora que eu precisar perguntar para você, me fala sobre memória declarativa. Você vai falar, memória declarativa é isso, aquilo. E aí, porque você aprendeu. E aí você consegue evocar essa memória. Sem você aprender, você não evoca nenhuma memória. E aí, é uma criança que está aprendendo a engatinhar e andar. Então, aos poucos, ela está aprendendo esse movimento. A partir do momento que ela aprendeu a andar, essa criança não vai parar. Não, amanhã eu não sei mais andar. A não ser que tenha uma lesão, que tenha alguma doença. Naturalmente, a gente não desaprende a andar, a gente não desaprende a comer, a gente não desaprende a ir no banheiro. Então, quando você aprende alguma coisa, ele está disponível para você voltar a qualquer momento. E aí, um exemplo disso. Se eu estou numa estrada com um carro, eu pego a minha filha, tem 7 anos a minha filha. Ela nunca dirigiu o carro, e aí eu falo pra ela assim, a partir de hoje você vai dirigir o carro. Eu ensino tudo pra ela, como passar de margem, como fazer isso, fazer aquilo. Mas eu não ensinei pra ela que o carro da frente, quando o carro da frente dela apareceu uma luzinha vermelha lá em cima, significa que ele está freando e aí ela tem que frear. Se eu não ensinei pra ela esse comportamento, que quando ela vê uma luz vermelha na frente, ela precisa frear, o que acontece se ela tá dirigindo? O resto ela sabe tudo. E se ela ver uma luz vermelha aqui na frente do carro? Simplesmente ela vai bater. Porque ela não tem esse aprendizado, ela não aprendeu isso. Ela não teve aquisição dessa memória, ela não teve nada, ela não tá armazenado isso no cérebro dela. Toda vez que ela vê uma luz no carro da frente, ela tem que frear também, senão ela vai bater porque o carro da frente está parado. Então, todo aprendizado vai levar a uma ação específica no seu cérebro. Então, a gente sabe que a gente precisa frear. É um comportamento automático nosso. E quem já aprendeu, viu. Agora, uma criança, ela não sabe que ela precisa frear. Então, se ela não teve a experiência com aquilo, se ela não teve um aprendizado com aquilo, ela não consegue executar determinada ação. Entenderam porque o aprendizado e memória estão muito relacionados? E aí, vamos entrar em memórias declarativas e não declarativas. Memória declarativa está relacionada lá com o nosso hipocampo. Ela fica principalmente no nosso hipocampo. E as memórias declarativas, elas estão relacionadas com fatos e eventos. Raíssa, o que é isso? Ela também pode ser chamada de memória explícita. Todo mundo, a maioria, né, gente? A maioria das pessoas sabe o que é isso, a maioria das pessoas entendem o que é isso, entende do que a gente está falando. Não é uma memória que só eu sei, que só eu tive a experiência. Não é uma memória minha, implícita, que eu tive a experiência com aquilo. Não, é uma memória global. Então, por exemplo, uma festa de aniversário, a capital do Brasil, a fórmula da água, isso daí é fato. Não tem como eu falar assim, não, mas eu acho que a fórmula da água é H3O3. Não é isso. Forma da água é H2O. E acabou. E pronto, ninguém discute isso, já é comprovado. É um fato. Então, isso é memória declarativa. E essas memórias declarativas, elas ainda são divididas em memórias episódicas, de episódios que você vivenciou. Então, um passeio, uma viagem, uma festa de aniversário,
uma experiência que você teve, mas é uma experiência que não tem como falar assim, ah, não, é subjetivo. Não, é festa de aniversário, é uma memória declarativa, é o passeio que você teve. E ela pode ser semântica. Semântica é conhecimento geral. Quais são os estados do Brasil? Qual é a capital do Brasil? Qual é a capital dos Estados Unidos? Que ano que aconteceu a independência do Brasil? Isso é uma parte histórica. Ninguém vai discutir isso. Acabou. É um fato. Qual é a forma da água? Qual é a forma da dopamina? Qual é a componente presente dentro dessa caneta? É um fato. São tipos de memórias declarativas. Mas a gente tem um outro tipo de memória, que são as memórias não declarativas, ou memórias implícitas. E vão ser memórias que vão estar relacionadas com a meu aprendizado, com a minha experiência específica. Eu tenho uma memória implícita, você tem uma memória implícita, a minha filha tem uma memória implícita. Por quê? Andar de bicicleta é uma experiência minha. Eu vou saber como eu vou andar de bicicleta. Pode ser que eu segure dessa forma. Tem gente que vai segurar com o dedo aqui, tem gente que vai segurar com a mão assim. Vai depender do estilo da pessoa. Então, uma memória minha. Então, como você andar de bicicleta. Uma pessoa que toca bateria. Eu, por exemplo, eu não sei tocar bateria. Eu não tenho essa memória implícita. Mas tem pessoas que sabem tocar bateria. Porém, eu amo costurar. Eu adoro costura. Então, é uma memória implícita minha que eu aprendi com a minha avó. Então, eu trouxe já também algumas emoções, alguma coisa relacionada. E a gente vai ver na aula que a parte do sistema límbico, a parte emocional está muito relacionada com isso. Mas a memória não declarativa, a memória implícita, é muito relacionada com as nossas experiências. Então, uma pessoa que foi, desde a infância, estimulada a tocar um violão, ela vai saber. Eu não sei tocar violão. Essas coisas de violão, guitarra, bateria, eu não sei nada disso. Então, eu não tenho esse tipo de memória. É diferente ali da nossa memória declarativa, que não vai importar a minha experiência, não vai importar a minha vivência, a capital do Brasil não vai mudar. Não vai mudar. Não importa se eu já fui em Brasília, se eu não fui, não importa se eu já fui lá em Pernambuco, se eu não fui no Maranhão, não importa. Essa memória não vai mudar. A gente só sabe porque sabe. Porque a gente aprendeu na escola, a parte histórica, a independência do Brasil, a gente aprendeu isso, a forma da água H2O e acabou. Não tem como alterar de acordo com os meus ambientes, de acordo com as minhas experiências. Eu andar de bicicleta, eu tocar uma bateria, eu fazer uma receita, eu posso alterar. Então, por exemplo, de receita é legal a gente falar. Eu vou fazer uma carne assada. Então, eu faço a carne do jeito que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, ou às vezes num vídeo no YouTube. E tô ali fazendo a carne assada. Porém, fiz essa carne a primeira vez. Na segunda vez que eu vou fazer essa mesma carne assada, eu olhei e falei assim, nossa, mas se eu colocasse um pouquinho de shoyu, ela ia ficar um pouquinho mais gostosa. E aí eu coloco o shoyu e gostei da experiência. Eu fui modificando a minha receita inicial. Aí eu pensei assim, nossa, mas se eu ao invés de assar, eu cozinhar ela na pressão por um tempo, para depois eu colocar ela no forno, ela fica muito mais macia. Mudei a receita original. Então, as memórias não declarativas são memórias que eu consigo alterar de acordo com as minhas novas experiências, novos ambientes e novos comportamentos. Então, o jeito que você anda de bicicleta, por exemplo, quando a gente é criança, a gente anda com bicicleta normal. Porém, uma pessoa que é atleta, que realmente, uma pessoa que faz triatlon, por exemplo, vai aprender a andar de bicicleta mais inclinado. Então, ela mudou o formato da memória dela. Então, na hora que ela pegar já a outra bicicleta, ela já vai mudar a sua posição, a sua postura, todo o seu sistema para se adaptar com essa nova experiência. Então, as memórias não declarativas, elas estão sujeitas às novas adaptações. Então, é como se ela fizesse o caminho A de novo para o caminho B desse formato, porém, ela pode alterar esse formato. E ela pode ir do caminho A para o caminho B de outro jeito. Não significa que esse caminho A, nesse caso aqui, é mais rápido. Não, não necessariamente precisa ser. Claro, ela sempre vai tentar achar um caminho mais rápido, mas na não declarativa, não é sempre assim, ela pesquisou um caminho mais rápido. Não. Pode ser que seja um caminho mais longo, que ela precise fazer mais coisas. Mas ela consegue alterar de acordo com novos ambientes e novas experiências para ela se adaptar numa memória melhor, para ela ter uma evocação melhor, para ela ter uma evocação mais fácil, para mudar até o gosto. Então, por exemplo, eu que sei costurar, no começo, nossa,
Era difícil eu costurar, você pegar a manha de o jeito que você tem que pegar na agulha, furar o dedo o tempo inteiro. Então era mais difícil. Depois, com o tempo, eu fui fazendo um caminho mais rápido. Sim, eu fui fazendo um caminho onde eu tive menos transtornos durante a costura. Porém, um certo dia, eu falei assim, nossa, minha avó fazia uma almofada, e eu falei assim, deixa eu aprender a fazer essa almofada. Minha avó, por parte de pai, fazia uma almofada de flor. E um dia eu cheguei e falei assim, vó, você me ensina? Era totalmente diferente a experiência, o jeito que pegava na agulha e como que fazia com a costura, o ponto era diferente. Então eu alterei a minha memória, a minha vocação que eu tinha para uma nova experiência. Tudo relacionado à costura, porém é uma coisa diferente dentro da costura. Então eu fiz uma nova memória por conta disso. Então as memórias não declarativas, as memórias implícitas, estão sujeitas a isso. As memórias declarativas, as memórias explícitas, não. Eu não consigo lá, claro, eu não consigo lá e mudar minha memória do meu aniversário de 7 anos. Apesar que a gente pode mudar, assim, a minha concepção do aniversário, o que eu lembro mais ou menos, mas eu não consigo mudar, nossa, minha festa era do Piu Piu. Do nada eu mudei a minha festa para a festa da Barbie. Eu não consigo fazer essa alteração. São memórias de fatos. Aconteceu e pronto, acabou. Aconteceu a independência do Brasil e pronto, acabou. As declarativas, as não declarativas, eu consigo alterar isso daí. Gente, então é isso de memórias declarativas e não declarativas. O próximo vídeo vai ser sobre memória de curto prazo e memória de longo prazo, para a gente entender como que ocorre esses tipos de memórias. E depois a gente vai ter uma parte só de aprendizagem. E aí entra mais algumas informações específicas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.